Rogai a Nossa Senhora. Deixamos ontem Antônio à porta de entrada do convento de Santa Cruz, no encontro que teve com aqueles peregrinos, missionários vindos de Assis, e depois acolher, juntamente com toda a cidade de Coimbra, as relíquias destes primeiros mártires franciscanos. Hoje encontraremos Antônio entre os penitentes de Assis. De outono de 1220 ao outono de 1222, o nosso santo vive algumas mudanças extraordinárias na sua própria vida. Tudo inicia com estas palavras registradas na biografia assídua e comprovadas também por outros documentos da época. Irmãos caríssimos, são as palavras do futuro Antônio, de Fernando ainda. Com grande desejo queria vestir o traje da vossa ordem. Porém, quero que me prometa de me enviar, quando estarei convosco, para a terra dos Saracenos, na esperança de alcançar também eu a coroa dos santos mártires. São as palavras partilhadas com os humildes frades por parte de Santo Antônio, dos frades de Santo Antônio dos Olivais, ou Santo Antão, assim chamava-se o conventinho onde eles viviam, vindos, como de costume, a pedir esmola na portaria do convento mosteiro de Santa Cruz. Imaginem a reação destes frades. Um jovem, grande esperança do mosteiro, quer deixar Santa Cruz para ingressar no movimento de penitentes desconhecidos e que os bispos e prelados olhavam ainda com uma certa desconfiança. Quem serão estes que vêm com um estilo novo e que querem salvar o mundo? É um pouco a mesma desconfiança que assistimos ou se assistir no passado, depois de certos movimentos ou de tantos movimentos surgidos no pós-Concílio Vaticano II. E é sempre assim na Igreja, quando surge algo de novo, a primeira reação é ver o que é que dará. Não deve ter sido fácil obter a autorização do prior da comunidade dos cônegos de Santo Agostinho. Parece que um deles tenha dito baixinho para Fernando: vai-te embora, que vais ser santo. Estas palavras, mais do que uma profecia, foram uma reação irônica, como dizer: aqui conosco, tão desgraçados, não conseguirá ser santo, mas em companhia destes missionários de Assis, se calhar poderás voar mais alto. E eis que, na capela do eremitério, sito na colina dos Olivais, fora da cidade de Coimbra, o jovem Fernando vestiu o simples hábito franciscano, uma túnica em forma de tau, em forma de cruz, um capucho para se abrigar nas intempéries e para se recolher na oração, com 3 nós para lembrar os votos de obediência, de pobreza e castidade. E os frades deram-lhe um nome novo, Antônio, o nome do santo do deserto, que em Portugal é Antão, mas é o mesmo que Antônio, ao qual era intitulado o convento de Olivais. O noviciado deste jovem frade foi muito curto,
2 ou 3 meses de vida fraterna para receber o essencial do ideal franciscano e depois, com autorização do guardião, do superior da comunidade, viajou logo rumo aos Marrocos. Não conhecemos a modalidade da viagem. Ficamos a saber que o seu desejo de pregação e de martírio ficou frustrado. Devido a uma doença bastante grave que deu cabo das suas forças, teve que renunciar. Eis que todo o heroísmo do jovem Antônio vai à vida, ou parece ir à vida. Mas estes meses de paragem ali nos Marrocos e de rescisão do seu projeto permitiram amadurecer a sua vocação religiosa. Através da oração, do sofrimento, da reflexão, Antônio decide regressar à sua terra natal para discernir. O regresso inicia pela via do mar, mas a força dos ventos contrários, vejam bem, nenhuma das fontes biográficas fala de tempestade, isto foi mais tarde. O barco foi arrastado até a Sicília, onde desembarcou, provavelmente no porto de Messina. Lembro, há poucos anos, a homilia do bispo de Pádua, que pegou mesmo neste episódio para dizer que Antônio foi um dos primeiros a desembarcar ali na Sicília e a tornar-se o primeiro imigrante, ou imigrado, que chegou assim pela via do mar. E ali utilizou este episódio para apelar na solidariedade e no acolhimento de tantas pessoas que, sobretudo nestes últimos anos e também nestes dias, desembarca e naufraga neste mar Mediterrâneo. Mas voltamos a Antônio. Não temos, assim, informações claras sobre a estadia de Antônio na Sicília. Ele era apenas um jovem frade estrangeiro e desconhecido. Em pouco tempo, graças ao clima favorável, recupera as forças e mete-se em marcha rumo a Assis, onde estava marcado para o final do mês de maio e a primeira semana de junho de 1221, o capítulo geral, esta assembleia, grande assembleia de frades que vinham de toda a Europa. Todos podiam participar naquela altura. Escreve um grande historiador da época, Jordão de Jano, que era mais de 5.000 frades. Foi a última grande assembleia aberta a todos. Depois começaram, assim, a ser divididos em grupos, em delegações. Mas o cronista da ordem não fala de Antônio. A presidir esta assembleia de base está Francisco de Assis, coadjuvado por Frei Elias. O tema quente é a regra de vida para os frades, a organização das províncias e casas religiosas, o envio missionário. Como já disse, do frade vindo de Lisboa não se fala, é um desconhecido. E se calhar porque viveu fora da comunidade, estava em terras de infiéis, nos Marrocos. Antônio passou, portanto, os 9 dias deste capítulo num cantinho, a ouvir, a ver e a refletir. O que é que se terá passado no íntimo deste jovem frade, desiludido com os seus sonhos missionários e de martírio, numa terra desconhecida, mas sempre a terra que era o berço, que era, assim, o centro do movimento franciscano, em contato com o fundador desta ordem, com o seu estilo de vida evangélico, uma vida simples, genuína, carismática, mas também no meio de tantas problemáticas que geravam discussões acesas.
E então, o que é que terá pensado no seu coração Antônio? Não sabemos. E nós perguntamos, por que é que não se fala de Antônio? Por que é que não é escolhido para algum cargo de responsabilidade ou de formação? Ele que conhecia bem o latim, que tinha uma experiência de vida, que estava formado, que era padre, era sacerdote. Há várias interpretações. Primeiro, os poucos frades que o conheciam, os de Santo Antônio dos Olivais, em Coimbra, ou quem fez a viagem com ele da Sicília para Assis, se calhar não abriram a boca para dizer quem ele era, este jovem isolado, calado, para dar conhecimentos. Segundo, Antônio, com certeza, não terá feito nada para atrair a atenção ou despertar a curiosidade dos frades presentes no capítulo. E nós temos que pensar que nos capítulos há sempre muita curiosidade entre os frades. Também uma curiosidade saudável, o desejo de conhecer a vida, a experiência de quem vem de terras longínquas, das missões. E aconteceu que quando acabou esta grande assembleia, Antônio não tinha sido recrutado por algum ministério pastoral e, sobretudo, por nenhum ministro provincial. Apenas um tal Frei Graciano aproximou-se e perguntou se por acaso era sacerdote. Por acaso só, respondeu, ou terá respondido Antônio. E então, Frei Graciano foi pedir ao ministro-geral o consenso para levar o Frei Antônio, oriundo de Lisboa, para um outro eremitério, Monte Paulo, no centro-norte da Itália. Vejam bem, é a quarta vez que Antônio muda de casa, de Santa Cruz, em Coimbra, para Olivais, sempre em Coimbra. Foi uma grande mudança. Mudou a ordem religiosa, mudou o estilo de vida totalmente. De Olivais para Marrakech, para as missões, para o martírio. De Marrakech para Messina, na Sicília. E depois de Assis para Monte Paulo. Escreve o autor da Vita Prima de São Francisco. Aqui, chegado por disposição do Senhor, ele obteve a autorização de se retirar devotamente no eremitério de Monte Paulo, onde, deixadas as multidões, penetrou na paz do silêncio. E parece que Santo Antônio volta a desaparecer, ali num lugar isolado no meio da serra. As outras biografias oferecem uma interpretação diferente, que é bom comparar. Havia na Serra do Apennino, esta serra do centro da Itália, um conventinho onde moravam 6 frades, mas nenhum deles era sacerdote. Tendo reparado durante a viagem a simplicidade e a pureza de coração do jovem frade, vindo da costa oceânica, e tendo ficado bem impressionados, com muita insistência, pediram-no ao Frei Graciano, que se rendeu ao simpático cerco dos frades, concedendo o Frei Antônio para a celebração da Eucaristia diária. Como podemos ver, as características humanas e espirituais de Antônio até agora são estas: um sonhador, um homem calado, silencioso, humilde, afável, manso, discreto, talvez também tímido. O fogo que arde dentro dele ainda demora para sair. E falta pouco para encontrar um novo Antônio, aquele que será definido o martelo dos hereges por parte do Papa Gregório IX. Mas esta será uma outra história para os próximos dias.
Ficamos ainda um instante em silêncio e acompanhamos mentalmente esta oração do Bispo Ângelo Comastri. Santo Antônio, amigo de Deus e amigo dos pobres, voz de Deus e voz dos homens, jovem capaz de falar aos jovens, homem forte capaz de resistir perante os fortes, com a força desarmada do Evangelho. Hoje o mundo precisa urgentemente de Evangelho. Ajuda-nos a sermos anunciadores infatigáveis de Jesus pelas estradas obscuras da sociedade do bem-estar. Ajuda-nos a gritar o Evangelho com a vida, tornando-nos de veras pobres para testemunhar a riqueza de Deus. Santo Antônio, jovem apaixonado por Deus, hoje os jovens são defraudados da esperança e enganados com a sedutora proposta de diversões que não saciam o coração. A alegria que habita no coração de Cristo. Santo Antônio, torna-nos homens de silêncio para anunciar palavras cheias de Deus. Santo Antônio, arranca-nos de uma vida medíocre para poder percorrer o caminho belo da santidade com humildade, com pureza, com a alegria evangélica e franciscana. Amém.